quando o empate do nosso adversário, o do costume, manter a calma, manter o foco nas nossas tarefas, perceber o que é mais importante é a jogada seguinte. O nosso objetivo mantém-se o mesmo, é ganhar o jogo, e isso foi fundamental para nós. Vou-vos explicar um bocadinho como foi a nossa abordagem estratégica para a final da Libertadores entre o Palmeiras e o Flamengo em Montevideo. Mais uma vez duas equipas brasileiras, agora fora. Grande rivalidade entre as duas. Sabíamos que o estádio ia estar cheio, ia estar fantástico, como nós gostamos. Mas falar também um pouquinho do trajeto até chegar a esta final foi duro e muito difícil para nós. O Palmeiras neste ano apanhou a trajetória mais difícil, os adversários mais difíceis. Lembro-me da batalha que foi com o Atlético Mineiro, mas chegamos a esta final com muito mérito de toda a estrutura, dos jogadores, para disputar esta final contra o Flamengo. Eu normalmente nas abordagens estratégicas nós vamos à nossa forma de defender e procuramos impor a nossa forma de defender, e quando temos bola procuramos impor a nossa forma de atacar. Agora os nossos comportamentos, sobretudo sem bola, porque eu costumo dizer que manda no jogo quem tem a bola, mas nós precisamos de entender o que é que o adversário faz para quando chegarmos à hora do jogo todos os jogadores ter a confiança e a certeza daquilo que têm que fazer. E então a nossa estrutura base, embora não esteja aqui definida, mas nós iniciamos este jogo na estrutura básica, a nossa, ou a estrutura base de 3-4-3. Everton, Piquerez, que era um lateral que começou a construir desde trás, Piquerez, Luan e Gomes. Deste lado, a dar largura pelo lado direito, tínhamos o Mike. A dar largura pelo lado esquerdo, tínhamos o Scarpa. Tínhamos dois médios, que era o nosso Zé sobre a esquerda, Danilo sobre a direita. Tínhamos o Dudu, que jogava para dentro, jogava por dentro, e tínhamos o nosso Veiga, que jogava também por dentro, com o Rony na frente. Ou seja, tínhamos um 3-4-3, em que aqui no meio, quando nós olhamos daí para aqui, vemos aqui um quadrado, e isto foi o segredo para o primeiro golo, este quadrado entre Zé, Danilo, Dudu e Veiga, que iam criar muitas dúvidas a dois jogadores, ao Filipe Luís e ao Isla. Mas vamos começar como eu sempre gosto de explicar aos jogadores, como é que nós íamos pressionar o tiro de meta do nosso adversário, neste caso o Flamengo do Renato Gaúcho. A equipa que iniciou do Flamengo foi o Diego, o Caio, o Arão, que no tiro de meta saía de volante e entrava no meio dos zagueiros, em que o Diego lhe passava a bola para a partir dali fazer uma saída a 3. O David Luiz, um jogador que tive o prazer de jogar contra enquanto jogador, joguei contra ele como jogador. Filipe Luís, que era o lateral esquerdo, Isla, lateral direito, Andrés Pereira, segundo volante, o Everton, que não era um ponta, ele é um jogador que joga por dentro, e o Zé foi o homem que ficou mais encarregue de o apanhar. Do lado esquerdo jogou o Arrascaeta, e na frente tinha o Gabi e o Bruno Henrique. Portanto, a estrutura do nosso adversário no tiro de meta era esta. O que é que nós fizemos? Começando da frente para trás, 3 contra 2, nós procuramos aqui, quer o Veiga, quer o Rony, criar aqui uma situação de 3-2. Quando a bola estava no Arão, nós fechávamos aqui um bocadinho, deixar ele trazer, para depois nós podermos acionar a nossa pressão. Quando ela entrava aqui, nós procurávamos fechar para entrar no corredor e fazer aqui uma situação de pressão.
Era esta a nossa intenção no tiro de meta, era não deixar o nosso adversário jogar. Essa era a nossa intenção, como eu costumo fazer. Umas vezes nós vamos buscar o adversário, outras vezes esperamos um bocadinho mais baixo para eles trazer bola, não é? Varia em função daquilo que nós queremos, ou ir logo buscá-los, ou esperar um bocadinho, e nós neste jogo a nossa intenção era que eles trouxessem um bocadinho a bola, e quando a bola passasse da linha da grande área, aí nós, ao contrário da última, que o nosso gatilho de pressão era zagueiro lateral, aqui era quando a bola saísse dentro da área, aí nós tínhamos que acelerar a pressão para cima do nosso adversário. Então, como eu estava a dizer, 3-2 na frente, o Dudu por dentro a controlar o Filipe Luís, que era um lateral que não se ia expor tanto, é mais de trás para a frente com bola, enquanto o Isla não. O Isla era um jogador que o Scarpa tinha que acompanhar e vê-lo de frente, por dentro, vê-lo de frente, era um jogador com mais andamento. No meio, o nosso adversário muito bem, o Everton, vinha para dentro e o nosso Zé já sabia que tinha que o apanhar, e tinha que haver aqui uma comunicação muito grande entre o Zé e o Piquerez, porque muitas vezes ele ficava lá e já não era o Zé que o ia acompanhar e nós tínhamos que assumir aqui 3-3 com o Zé pela frente, mas a maioria das vezes o Everton vinha para dentro, apanhava o Zé e nós ficávamos aqui 3-2. Nós mantemos sempre os mesmos comportamentos, que é defendemos em função da bola, a bola se entrar no corredor esquerdo, nós movimentamos para o corredor esquerdo. Se porventura o Everton ficasse cá, o nosso Zé já sabe que tem que fechar dentro, e o que faz exatamente o nosso Scarpa é fechar dentro. Portanto, um dos nossos grandes princípios coletivos, independentemente de como o adversário joga, é defendemos em função da bola. No lado que a bola entra, aí nós temos que fazer forte pressão e concentrar os nossos jogadores e fechar as linhas de passe próximas do centro do jogo e, mais uma vez, libertar o lado contrário. Portanto, independentemente da estrutura que o nosso adversário possa jogar, estes são os nossos princípios gerais. Defendemos em função da bola, no corredor que a bola entra, pressão para cima da bola, intenção clara, recuperar e finalizar as nossas jogadas. Portanto, no tiro de meta do nosso adversário, o que nós procuramos fazer foi exatamente isto: igualar aqui o meio campo, ter uma inferioridade numérica aqui na frente, situação de 3-2, com o Rony e o Veiga contra o Arão, o Caio e o David Luiz, mas garantir aqui atrás uma superioridade numérica de 3-2 com o Piquerez, o Luan e o Gomes contra o Bruno Henrique e o Gabriel Barbosa. Portanto, neste tiro de meta, a nossa intenção era exatamente esta: o figurino, o desenho, é este que vocês veem daí, era nós, a partir deste momento, para o lado que a bola se mexesse, para o lado que a bola rodasse, nós teríamos que rodar também em função do lado da bola, não é? Fechar por dentro, e aqui não dependia se o adversário fosse ou não. Nós aqui já sabemos que neste caso o Danilo tem que fechar, fazer este tripé aqui que já vos tinha falado anteriormente, este tripé, mais o Dudu a vir por dentro, e sempre que nós conseguíssemos recuperar a bola, ou pelo menos era essa a nossa intenção. Estas são as nossas intenções, e nós vivemos de intenções. Nem sempre as coisas vão sair como nós queremos, mas nós sabemos qual é a nossa intenção coletiva, e a nossa intenção é exatamente a mesma: é defender bem para atacar melhor. Recuperamos bola, ir à procura do nosso ponta do lado contrário, ir à procura do Veiga, ir à procura do Rony, para rapidamente finalizar as jogadas. Portanto, passamos de um momento em que não temos bola, que é no tiro de meta do adversário, mas que nós queremos é recuperar a bola aqui, para rapidamente fazer golo. Zona 2, falando aqui também um bocadinho dos nossos comportamentos. Mais uma vez o Rony com a missão de fazer aqui uma cortina, não deixar que os adversários liguem jogo. Nós não queremos que nos metam a correr de um lado para o outro, que rapidamente feche aqui a porta, faça uma cortina para obrigar o adversário a ter que nos atacar pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, sendo que o nosso adversário aqui
tinha uma nuance, e daí nós termos 4, uma linha de 4, que era Mike, Gomes, Luá e Piquerez, e o nosso Scarpa era o mais um, era 4 mais 1. 4 defesas mais 1. E o nosso Scarpa estaria mais próximo da linha defensiva ou mais subido em função dos movimentos do Isla. Isto foi nós mostramos aos nossos jogadores o que o nosso adversário fazia, coisas muito simples, eles perceberam exatamente quais eram as dinâmicas. Tinha que haver aqui só um detalhe que era de comunicação entre o Zé e o Piquerez, que era aquela situação que eu vos falei anteriormente, que era o Everton poder jogar ou mais próximo do Piquerez e aí fazer 3-3, e tínhamos Arrascaeta, é só contar, Arrascaeta 2, Bruno Henrique, 3, Gabriel Barbosa, 4, Everton, e tinha aqui o quinto elemento que era o Isla. Agora imaginem vocês que eu neste jogo, ou que nós neste jogo, dizíamos ao nosso ponta para não acompanhar o lateral, para não acompanhar o Isla. E agora vocês, quando eu separo isto aqui, está aqui uma situação de 1, 2, 3, 4, 5 contra 4. Isto a mim não entra. Defender em inferioridade numérica, isto está mal. Então, nós como sabíamos que o Flamengo ameaçava muito a última linha com 5 jogadores, nós tínhamos que compensar isto, que era o nosso quarto, quinto elemento, que era o Scarpa. E depois com esta dinâmica aqui, porque esta dinâmica do Everton é difícil. E o Piquerez e o Zé tiveram um desempenho fabuloso. Eu já disse mais que uma vez, 30% é tática, 70% é a qualidade dos nossos jogadores, é a forma como eles veem o jogo, é a forma como eles jogam, é a forma como eles entendem, é a forma como eles impõem a nossa forma de atacar e a nossa forma de defender. Portanto, esta nuance aqui de comunicação entre o Piquerez e o nosso Zé foi determinante para nós conseguirmos bloquear, nem sempre, mas a maioria das vezes, o nosso oponente, e o Danilo com a missão de sair aqui no Andrés para não dar muito espaço. Dudu sempre por dentro, quando a bola estava no corredor contrário, não é? O Dudu sempre por dentro, para quando nós ganhássemos a bola poder ser também o homem de saída. Outra nuance que o adversário fazia, que nós também já estamos... se os adversários fizerem isto no jogo, o Rony e o Veiga já sabem, que era a dinâmica do Arão, vir buscar ou no meio dos zagueiros ou por fora, né? Mas sempre fazer uma cidade. E sempre que isto acontece, eles já sabem o que é que fazem. O Rony não pode sozinho tomar conta disto, então vai ter um auxílio do Veiga, e mais uma vez voltamos para a situação aqui, que temos aqui uma situação de 3 contra 2, mas aqui estamos o adversário a sair. Por norma o adversário podes querer igualar 3-3, mas não foi essa a nossa intenção no início, não queríamos igualar, queríamos proteger esta zona 2, deixar que fossem os centrais a ter que tomar a iniciativa, e o David Luiz trouxe muitas vezes a bola, sendo que era pressionado por trás, mas tinha que a trazer para depois poder jogar. Mas se por qualquer motivo nós conseguíssemos roubar a bola aqui, nós íamos apanhar todo este espaço nas costas, uma vez que há sempre o lado positivo e o lado negativo, ok? Ele vai trazer, vai conseguir libertar aqui 3-2, vai abrir espaço, mas este meu jogador tem que ir por trás a criar pressão na decisão. Não lhe vai roubar a bola, que é para obrigar a soltar. Se nesta bola que solta, a minha linha defensiva está preparada para amassar aqui a bola, a primeira coisa que temos que fazer a seguir é rapidamente acionar o contra-ataque. E portanto foi isto que nós fizemos na zona 2, ter a equipa bem compacta, muitas vezes 2-2, mesmo quando chegámos à zona de defender a nossa baliza, aconteceu, eles sabiam que quer o Luan, quer o Gomes, tinham que ter marcação, tinham que marcar os dois, 2-2, assumimos o 2-2, o nosso Piquerez umas vezes ia ter marcação, outras não, ia estar livre, ia depender onde estivesse o Everton, se estivesse cá ou se estivesse cá. O nosso Danilo ia seguir ou ia esperar pela chegada do Andrés,
e o nosso adversário o que fazia, acabava no posicionamento final, não é? Acabava muitas vezes com os dois zagueiros, com o Arão, e nós igual. Ficava aqui o nosso Rony, ficava aqui o nosso Veiga, e o Scarpa, que foi o jogador, foi aqui o Joker, era aquele jogador que ia atrás do Isla. Onde é que andasse o Isla, ele sabia que era o Isla que tinha que marcar. Era um jogador que tinha a marcação mais fixa. O lado contrário, já sabem, sempre dentro. O lado contrário, não interessa onde está o adversário, interessa onde está o adversário no lado da bola. No lado da bola, o adversário sim, o adversário conta. Do lado contrário, fechamos dentro para, quando ganhássemos a bola aqui, mais uma vez, acionar o Veiga. Ao contrário do Luís Adriano, o Rony é um jogador mais de vertical, mais de profundidade, e nós, com o Veiga aqui, que nos ia fazer esta primeira aproximação para, em caso de roubar a bola aqui, ser o homem de ligação para a transição, e mais uma vez, sempre que possível, acionar e puxar o contra-ataque em momentos de recuperação de bola. Este era a nossa estratégia, como disse, mais do que tudo, e resumindo, bastava o nosso Piquerez e o Festas, duas ideias, Piquerez e o Zé, falarem muito para apanharem a marcação à vez do Everton, e o nosso Scarpa seguir o Isla. Na frente já sabia, se o Arão baixasse para o meio dos dois zagueiros, o nosso Veiga teria que ajudar o Rony nesta tarefa. Tudo o resto, comportamentos coletivos normais, não alterámos absolutamente nada. As nossas intenções no nosso tiro de meta: primeiro, ter estes três jogadores, Dudu, Rony e Veiga, assegurar 4. Estes 4. Estes 2, estes 3, 1, 2, 3, assegurar 4. Mike, Gomes, Luá, que estava aqui ou aqui. Se o Luá estivesse aqui, se íamos curto pelo lado direito, e o que nós queríamos era isto, era sair curto pelo lado direito, e curto pelo lado direito nós queríamos aqui uma combinação, porque sabíamos que ia sair aqui uma combinação direta do Mike para o Dudu deixar de cara no Danilo, para depois o Danilo decidir, ou outra vez o Dudu nas costas, ou o Rony, ou o Veiga. Daí o Veiga estar por dentro, né? Dudu por fora, do lateral, Veiga entre lateral e zagueiro, com o Rony nas costas do zagueiro do lado da bola. Nossa intenção: Luá fora, longo, e estarmos para a segunda bola. Então o longo qual era? Como nós sabíamos que quer o Rony, quer o Dudu eram mais rápidos do que o Filipe Luís e o David Luís, o que nós queríamos, uma vez que temos o Everton que também bate longo, e vamos voltar a falar de início, o nosso Everton tem 3 formas de fazer o tiro de meta: curto, fazer ligações curtas, e a partir daqui ligar o jogo, longa, ou manter a equipa junta num dos corredores e bater. É uma decisão do jogador. Nós damos os recursos, mas quem tomam as decisões, porque eles é que são os jogadores, e eles é que jogam, são eles. Então nós tínhamos esta nuance só: Luá dentro da área, Gomes, Luá, Piquerez, saímos curto, é para sair a jogar curto. E a nossa ideia era procurar, porque íamos ter mais jogadores sobre o corredor direito do que o corredor esquerdo, íamos ter mais jogadores aqui, 1, 2, 3, 4, 5 jogadores, o Gomes, o Mike, o Danilo, o Dudu e o próprio Rony. 1, 2, 3, 4, 5 jogadores contra, se nós dividirmos isto, 1, 2, 3, 4, se nós dividirmos aqui o campo, vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, 5 contra 1, 2, 3, 4, íamos ter sempre aqui um jogador a mais. E a nossa ideia, que tentámos pedir aos jogadores, era a bola chegar aqui ao Dudu para deixar de cara no nosso Danilo, para depois ganhar aqui as costas com a velocidade do nosso Rony. Mas aqui, havia a haver aqui seguramente uma situação de superioridade. Fechou dentro, jogou dentro, encontra o Mike fora, e a partir daqui jogamos, ou se fechar dentro, encontra
o Mike fora novamente, fechou fora, encontra o Danilo dentro e o Mike tem que lhe dar aqui solução, mas a nossa ideia curto era jogar pelo corredor direito e esta era a nuance que eles sabiam. Loá dentro, curto. Loá fora, íamos bater longo, né? Com estes dois jogadores já sabiam, se o Loá estivesse fora, eles nem precisavam de pensar, é só fazer movimentos para atrair, para depois ganhar as costas, porque já sabiam que o Loá fora, o que é que ia acontecer, ia sair bola longa. Portanto, esta foi a nossa grande intenção, curto, longo ou junto no tiro de meta. Nós com bola, a nossa estrutura tática era um 3, 4, 3, né? O Piquerez mais uma vez, o Luan, o Gomes, o Mike, que tinha uma função muito específica, e este é um detalhe que fez toda a diferença, é estar à frente do Arrascaeta. O Arrascaeta, nós sabíamos que o Arrascaeta, se o Mike tivesse a coragem e a audácia de andar para a frente, ia ser difícil de apanhar, ia sempre vê-lo de trás. E a grande nuance que nós criámos aqui foi estes dois jogadores bem por dentro. O Dudu, que saía de fora para dentro, o Rony tinha a função de esticar o máximo possível a linha defensiva, e é verdade que às vezes ele é apanhado fora de jogo, mas muitas vezes ele tem essa função de esticar no limite a linha defensiva, e nós íamos criar dúvidas em dois jogadores, neste e neste, que era no Isla e no Filipe Luís. O que é que eu faço? Vou dentro ou fico fora? Né? E nós, se fosse dentro, ia libertar o Mike fora. Se ficasse fora, ia libertar, neste caso, Dudu dentro. A mesma coisa o Isla. Né? O Everton é um grande jogador, é um craque, mas nas tarefas defensivas nós sabíamos que o Scarpa, o Everton não tem a mesma capacidade de defender do que tem um Isla. Então nós tínhamos que criar dúvidas nos dois laterais, no Isla e no Filipe Luís. E na construção, como sabíamos que o Renato ia iniciar com dois centroavantes, nós criámos aqui então uma superioridade a partir de trás. 1, 2, 3 contra 2, não é? 3 contra 2. Nós demos a comer dois jogadores, nós sabíamos o Zé e o Danilo, e percebiam, não iam ter muito jogo, não fiquem tranquilos, era para atrair, para libertar estes dois, não é? E estes dois jogadores tinham que ter paciência neste jogo, só ia abrir se por qualquer motivo a bola entrasse fora e algum destes tivesse que desmontar, senão para estar tranquilos íamos dar a comer estes dois. Estes dois com bola não iam jogar, ia ser difícil de jogar, porque quer o Arão, quer o Arão e o Andrés iam pegar nestes dois jogadores, no Danilo e no nosso Zé. Então nós, fiquem tranquilos, não se preocupem por ter marcação, fiquem calmos que nós vamos ou libertar estes dois, ou libertar o Scarpa ou o nosso Mike. E foi isso que aconteceu, uma circulação de bola direita-esquerda, a bola entrou no nosso Gomes, o detalhe do Mike estar à frente do Arrascaeta, porque se estiver aqui é uma coisa, se estiver aqui é difícil o Mike ganhar-lhe as costas. Está por dentro, eu tenho 2, 3, 4, 5 jogadores a ameaçar, 1, 2, 3, 4, se tu defendes com 4, vai haver uma altura que uma vai entrar ou duas e não pode ser, não é? E é por isso que hoje em dia na Europa se vê muitas linhas de 5, equipas a defender com linha de 5 por isto, porque os laterais se mandam, não é? Nós contarmos, se eu tirar estes jogadores, é só contar. Filipe Luís, David Luís, aqui estava o Caio, Isla. Eles estão 1, 2, 3, 4. E eu tinha Mike, que tinha que ser audaz, tinha que andar para a frente, tinha o Dudu nas costas dos dois volantes do nosso adversário, tinha o Veiga e tinha ainda o Scarpa. A sair com 3. Quando as pessoas acham que às vezes sair com 3 zagueiros que é defensivo, não é defensivo. Pode ser altamente ofensivo jogar com 3 zagueiros ou com 2 zagueiros e um lateral, ou jogar com um zagueiro e 2 laterais. Depende do que o treinador quiser fazer. Agora, o que nós pretendemos foi isto, foi fixar e forçar a linha de 4 com 5 jogadores. O que aconteceu foi exatamente isto. O Arrascaeta não conseguiu acompanhar o movimento
do Mike. A verdade é que o jogador aqui, o lateral esquerdo, o Filipe Luís, acompanhou o movimento interior do Dudu, fica todo o espaço aqui nas costas, não é? A bola, é verdade, é feito um passo mais longo, o espaço está cá todo e depois quando nós vemos entrar na área, não é? Quando nós chegamos às zonas de finalização temos o nosso Rony a empurrar a linha defensiva para a frente, não é? Entrar porque a função dele é chegar à pequena área, temos o Veiga a chegar ao penalti, o Dudu que vem de trás para a frente, o Mike a cruzar e ainda tem o Scarpa a chegar do outro lado ao segundo poste e o primeiro golo surge desta maneira, com um cruzamento atrasado aqui para o Veiga e o Veiga a fazer o golo. Esta final foi muito mais emocionante, muito mais jogada exatamente por este momento em que nós fizemos golo. E sempre que há um golo há uma reação. Sempre que há um golo há uma reação. E aí o Flamengo reagiu, foi mais ofensivo e nós voltamos ao mesmo plano defensivo que fizemos no início. Portanto, o Scarpa a ajudar mais a defender. Na segunda parte, o nosso adversário conseguiu criar-nos dificuldades, chegou ao golo. A partir do momento em que nós fomos para o prolongamento, no momento do prolongamento, eu não me lembro até nós fazermos o golo do adversário do Flamengo chutar uma vez à nossa baliza, não me lembro de uma vez de estar à nossa baliza, e nós num gatilho de pressão que temos, e temos esse gatilho de pressão, nós, os nossos centroavantes sabem que quando há um passe lateralizado, não é? Passe, mais uma vez, gatilho de pressão, era o Daverson que estava na frente, um passe zagueiro lateral, o nosso ponta sai na pressão, o nosso centroavante faz o movimento interior, mas quando a bola entra para trás, independentemente de ser zagueiro ou ser um médio, neste caso era um médio que estava aqui, mas o comportamento é o mesmo. Passe zagueiro lateral, o passe é para trás e quando há este movimento para trás tem que haver uma pressão coletiva de toda a equipa a sair na bola. E quando isto aconteceu, mérito e persistência do Daverson, que roubou aqui a bola e fez o golo. O mais importante é a jogada seguinte, e isso para nós é que faz realmente a diferença. Eu costumo dizer que faço muitas vezes um gesto aos jogadores, que é faço este gesto, porque muitas vezes quando o estádio está cheio, tu não consegues falar com os jogadores, então tu tens que usar alguns códigos, eu uso alguns códigos, linguagem corporal com os meus jogadores, e posso-vos dizer um é este, é para esquecer o lance anterior, não é? Esqueçam o que se passou. E então, quando o empate do nosso adversário, o do costume, manter a calma, manter o foco nas nossas tarefas, perceber o que é mais importante é a jogada seguinte, o nosso objetivo mantém-se o mesmo, é ganhar o jogo, e isso foi fundamental para nós, foi mantermos a calma, mantermos a serenidade, lembrar também que nós já tínhamos a experiência bem recente de disputar uma final, isso dá-nos experiência, dá-nos conhecimento, dá-nos bagagem, dá-nos conhecimento e nós também usamos todo esse nosso conhecimento passado para nestes momentos de decisão fazer uso e fruto dessa mesma experiência e portanto eu falo isso às vezes com os jogadores que o resultado não pode alterar os nossos comportamentos, o resultado é consequência daquilo que nós fizermos e o resultado só aparece no final do jogo. Daí eu falar-vos que muitas vezes nós, os treinadores e jogadores, ficam com muita ansiedade porque pensam muito no resultado. Sim, todos nós queremos ganhar. Eu digo isto, todos nós queremos ganhar agora, para que isso esteja mais próximo, é importante nós mantermos os nossos comportamentos, é importante nós mantermos e impor a nossa forma de atacar e é importante nós mantermos e impormos a nossa forma de defender. Porque nós temos comportamentos coletivos que não podemos abdicar de nada, seja contra que adversário for, seja ou esteja como estiver o resultado. E isso para mim é que faz a diferença dos grandes campeões.